Então, galera, na real, esse vídeo de hoje, que eu vou traduzir agora pra vocês, tem um tempo que eu tô prometendo, e aí agora a gente deu mais uma acalmada aí, essa semana foi muita live, e aí finalmente vou traduzir aqui pra você. Foi uma entrevista que o Danaher deu pro Lex Fridman há mais ou menos um ano, quando a gente teve o ADCC, né, tipo, depois do ADCC, o Danaher foi lá no Lex Fridman e ele conversou sobre o Meregali, explicou algumas coisas, como é que foi a performance dele, falou como é que o Meregali se juntou à equipe, e eu vou traduzir agora para você esse vídeo, esse corte. So one of the other incredible stories here is, as you mentioned, Nicholas Meregali, one of the not ever having done no gi training, Nicholas petition and so on in a period of a year. Actually, it's significantly less than a year. Nicholas only came about 6 months, I believe, before ADCC. Ele falou que o Meregali chegou na academia dele, tipo, 6 meses antes do ADCC. As a phone call came from Gordon, he was just like, okay, Nicholas wants to come down and train, he wants to move to Austin. Ele disse que recebeu um telefonema do Gordon e avisou, ó, o Meregali vai se mudar pra Austin e vai treinar com a gente. E aí o Dana, beleza. So he came down, it was funny, I remember the first day Nicholas came in. Ele disse que foi muito divertido, ele lembra que a primeira vez que o Meregali chegou... Nicholas Meregali, as you can see, is like this tall, handsome Brazilian guy with a great personality and Ele falou que, tipo, como a gente tá vendo, o Meregali, esse cara alto, bonito, brasileiro, com uma ótima personalidade. a wonderful smile. Yeah, also Com um sorriso bonito. a super nice guy. E aí o Lex falou que é um cara bem legal. So he comes in, he sits down on the mat, and we're all kind of looking at the new guy, and Ele falou que ele chegou, né, na academia, tipo, tava tendo aula, e todo mundo meio que olhando, o cara novo chegando. introducing ourselves, and E aí tava todo mundo se apresentando. I look at him and I go, buddy, what the fuck are you doing here? E aí o Dan escolheu e falou, mano, que é essa que você tá fazendo aqui? Por que você tá vindo pra cá, né? And he's like, what do you mean? And Aí o Meregali olhou, tipo, como assim? O que você quer dizer? you're like, look at you, you're like tall and good looking, you should be a fucking model, not a Aí ele falou, olha pra você todo bonitão desse jeito alto, tu tinha que ser um modelo. jiu-jitsu guy. Look at us, we're all fucked up with E não um jiu-jiteiro, olha pra gente tá tudo ferrado aqui. horrible bodies and bad personalities. Com corpos quebrados e péssimas personalidades. You're like a happy, good-looking guy. You should E você é um cara feliz, bonito, sorridente. be surrounded by supermodels. Yeah. Tu tinha que estar com a galera supermodelo. What are you doing jiu-jitsu for? Por que você tá fazendo jiu-jitsu? And he just laughed and he started training with us. E aí eles, tipo, começou a rir, sentou, começaram a treinar juntos. So he came in. Now, historically, he has been an athlete who always pulled guard. Ele, historicamente, o Meregali é um cara que sempre puxou pra guarda. In jiu-jitsu parlance, for your viewers, E agora ele vai começar a explicar, né, para as pessoas que estão assistindo, porque assim, o Lex Fridman, tipo, todo mundo, o mundo inteiro assiste, né? Então não é somente do jiu-jitsu, mas ele vai explicar agora o que é puxar pra guarda, como é que funciona um pouquinho o jiu-jitsu, tá? in jiu-jitsu, you have the option of sitting down to the ground. Jiu-jitsu was mostly performed on the ground. Ele falou que o jiu-jitsu você é mais praticado no chão e você tem a sua opção de sentar. And many athletes take advantage of this. They just come out and sit to the E muitos atletas ganham vantagens ao sentar e puxar pra guarda, né? ground position and completely forego takedowns. E tipo, evitar queda. Então consegue ter sucesso com isso. Evitando queda, já senta logo. Nicholas did this his entire career. E a carreira inteira do Meregali ele fez isso. Ele evitou a queda, ele puxou pra guarda. Jiu-jitsu also is practiced both gi and no gi. E o jiu-jitsu também é praticado de kimono e sem kimono. Nicholas was a shining light in the gi. E aí ele falou que o Meregali é tipo um exemplo no kimono. Muito bom, né? Side of jiu-jitsu. He's one of the great champions of his era. É um dos melhores campeões da sua era. But he had not only never competed without a gi, he'd never even trained E não somente ele nunca competiu no sem kimono, como ele também nunca treinou sem kimono. without a gi. So there's significant differences between the two. There's a lot of overlap, but there's also some very significant differences. E aí, tipo, tem muita coisa, mas essas são duas coisas bem diferentes entre as duas, né, de kimono e sem kimono. We're talking about a sport where even small differences can make a difference between a guy who gets the gold medal versus a guy who loses his first match.
Aí diz que tem diferença, tipo, uma diferença pequena quando o cara pega o ouro e o cara que perdeu a primeira luta. It doesn't take a lot. So this was a very, very tall order. Yeah, a lot of his attacks involved the gi from Yeah. guard. Porque o que ele tá dizendo? Por exemplo, a gente tem essa diferença. O cara pega o ouro e o cara pegou em último. Mas no caso do Meregali, ele nunca tinha treinado sem kimono. Então é uma diferença maior, entendeu? Porque, tipo, se você tem um cara que, tipo, ele perde sempre, mas ele já tem um contato, é diferente. Nesse caso, não. O Meregali nunca nem tinha contato com sem kimono. E é isso que ele tá querendo dizer aqui. Absolutely. He's in a very dangerous attack. I mean, he doesn't just wear the gi, he really uses the gi. Like his... E é tipo assim, e ele realmente usava o kimono no jogo dele, né? Ele usou pra estrangular, pra passar guarda, tudo ele realmente, tipo, usa as pegadas do kimono. 90% of what he's based around a combination of cross and straight collar controls with the control of the sleeve cuff. Então ele sempre controlou muito com a lapela e com o braço, né? Usando as pegadas. Esse era basicamente o controle do Meregali. And so he really actively uses the gi. So when it came off, his first training decisions were like, oh. Então, tipo assim, o primeiro treino dele, que ele não tinha essas pegadas, então foi meio desconfortável pra ele. He looked like a fish out of water. Tipo um peixe fora d'água. In addition, he had no experience of leg locking. E outra coisa, adicionando isso, ele não tinha experiência nenhuma em jogo de leg lock. Que eles chamam de leg lock, galera, lá, ele chama a finalização, né? Todo jogo chave de pé pra eles é jogo de leg lock. Então eles chamam leg lock de uma maneira geral, né? Igual, tipo, o jogo chave de pé é a mesma coisa que leg lock pra eles. Então, o Meregali não tinha experiência com isso. So one of the most significant parts of the modern game, he just had nothing. Então, tipo, pro jogo dele não tinha nada de jogo de leg lock. Então, adicionando mais isso, tinha isso, né? Além do cara nunca ter tirado o kimono, ele não tinha contato com o chave de pé. Plus the wrestling. He had literally E outra coisa, o wrestling também, nenhum contato com o wrestling, ele puxava pra guarda. zero wrestling, which Zero wrestling pro Meregali. is half of ADCC is based around this. E, tipo, metade da DCC, né? Tipo, é baseado no wrestling. So ADCC is like 6 months away, E outra coisa, tinha 6 meses só pra DCC acontecer. and he has to get ready for the gi world championships. Nicholas had won many accolades in gi jiu-jitsu, but he had never won the open weight division. Aí ainda tinha a questão que ele queria ganhar o absoluto do kimono, porque, tipo, ele é um ótimo campeão, mas ele ainda não tinha o ouro do absoluto do mundial. Of gi worlds. De kimono, tá? Mundial de kimono. So he's like, the first day he's there, he's like, John, I want to be the first guy to win gi open weight and ADCC open weight. Aí ele falou, tipo, no primeiro dia ele chegou pro Danaher, eu quero ser o primeiro cara a ganhar o absoluto do mundial e o absoluto da DCC no mesmo ano. The same year. Yeah. E a cara do Danaher já tá falando por si só, né? I'm like, yeah. Now, in my mind, I'm thinking, like, yeah, that's never gonna fucking happen, you fucking weirdo. E aí, tipo, o Danaher falou que na cabeça dele tava assim, velho, isso nunca vai acontecer, que cara estranho. Tipo, pedido muito estranho, né? Pro cara que nunca tirou o kimono. You think there was a degree to which he actually believed that? Aí ele tá perguntando realmente, tipo, o Meregali acreditava A nisso? degree. He thought it was like a certainty. So he's looking at me like, yeah, I'm gonna do this. E ele, não, tipo, ele falou que o Meregali olhava no olho do Danaher, tipo, eu vou fazer isso. So I'm like, well, Nicholas, this is very laudable, and I approve of your confidence. And E aí o Danaher falou pra ele, Meregali, isso aí foi, tipo, né, é bem ousado, bem honrado isso que você quer. Eu aprovo essa sua confiança. But this is a difficult goal you've set yourself. Yeah. Mas isso é um objetivo bem difícil, tá? Que você tá tentando. Perhaps maybe like 2024 would be Talvez em 2024 a gente consiga. more realistic. Vai ser mais real esse seu pedido. He's like, no, I'm gonna do it. Aí o Meregali, não, eu vou fazer isso esse ano. In all seriousness, it is incredible that Nicholas Meregali had the guts to set such a nearly impossible goal. So what do you learn from this experience?
E aí, tipo, a gente já sabe, né, que o Meregali quase conseguiu, né, porque ele venceu o absoluto do Mundial, porém, no ADCC, ele pegou prata, né, no absoluto e bronze na categoria, então, tipo, foi quase. Tipo, cara, foi muito quase, ele foi muito bem até, porque realmente era um objetivo quase que impossível, um cara que nunca tinha tirado kimono, não trocava o wrestling, que dependia muito das pegadas, não tinha consciência nenhum de jogo de leg lock. Em 6 meses, pegou prata e bronze no ADCC. E ainda pegou o ouro no absoluto do Mundial, como ele tinha planejado. Of setting a goal that most people would say is just unachievable, and him actually almost doing it. E aí ele tá perguntando pro Danaher como é que foi isso, tipo, um objetivo desse o cara, tipo, quase conseguiu. It's on the surface just absolutely crazy. Like when he mentioned the goal to me, E aí o Danaher falou, cara, isso aqui foi uma loucura, porque quando o Meregali mencionou pra ele qual era o objetivo... as I said, just looking at him and almost... Ele disse que, como ele disse, ele ficou olhando assim, tipo, pro Meregali com um olhar... like disbelief. I didn't want to show it on my face. É tipo, é sério isso? Você tá falando isso mesmo? And yet he came within inches of actually doing it. He won his first ever gold in the open weight with the... E ele quase conseguiu, que ele ganhou o absoluto de kimono, né? Que ele nunca tinha ganhado. And got to the finals and lost a tight decision. E aí ele foi pra final do absoluto ADCC e perdeu na decisão que foi bem acirrada, né? Contra o Yuri. In the finals. And to take a silver medal. He wanted 2 golds, he got a gold and a silver. And there's a sense in which... Então, tipo, foi meio que um ouro. Foi um ouro e uma prata, né? Tipo, cara, tava muito apertada a decisão do ADCC. Então foi quase caro que ele conseguiu. The sheer audaciousness of the goal set seemed ludicrous when it first happened. Então, tipo, quando ele já conquistou, a primeira parte já foi muito doido. This is insanity. And yet he came at it with a plan. He came at it with his characteristic passion and hard work. E aí o Meregali foi com os planos, ele foi com um trabalho duro, né, para conseguir esse came objetivo. within inches of doing so. And there's a sense in which you could look at it as, oh, he had a plan and it failed. And yet, of course, no one in their right mind would look at it that. They would say he set an audacious goal so high that it seemed impossible, and it pulled his entire performance up to a level where even failure created. E ele falou assim, que tipo, normalmente as pessoas têm um objetivo e acabam falhando, mas, cara, era um objetivo quase que impossível e o Meregali foi chegando lá. Create something truly memorable. E ele realmente criou uma coisa muito memorável. Do you encourage athletes, or do you not get in their way when they set such a goal? Maybe even just forget athletes, human nature. Yeah, that's a great question. Ele tá perguntando se o Danaher encoraja, né, nesses objetivos, não somente os atletas, mas, tipo, o ser humano, né, nos objetivos pessoais. E aí o Danaher falou, é uma boa pergunta essa. There's a sense in which, you know, you don't want to make people delusional. Ele falou que, assim, não pode fazer as pessoas serem delirantes. That's sad. Porque, né, isso é triste, mas não pode. I do believe that if people are sufficiently embedded in a given project, if they're committed to it to a certain degree. Ele fala, tipo assim, que as pessoas, se elas estiverem realmente comprometidas para fazer um objetivo, tipo, depende do grau desse objetivo. Then you can skimp on many things in life, but don't skimp on your goals. Você pode, tipo, pular várias coisas na sua vida, mas você nunca pode pular os seus objetivos. Okay, because the bigger your goals, the bigger your achievements will be. And even failure, as we saw in the case of Nicholas Meregali, I almost frowned to use the word failure, because if this is failure, give me more of it, you know. Então ele falou, tipo assim, mesmo que você tenha falhas, você tem que aprender com isso, tem que usar isso. E ele falou, ele tipo, nem gosta de falar de falhas, porque isso que o Meregali fez, né? Tipo, pegando mesmo o prato no DCC, isso não foi uma falha, isso aí foi uma coisa incrível que ele fez. Falling slightly short of perfection. Falling short of what would otherwise be a perfect year. Even that still creates such a massive uptick in your performance that it's absolutely the right way to go. Ele diz que é o certo, então você pega essas coisas e com a sua performance, isso é o caminho certo para você ir, entendeu? But there is a danger to this where people
aren't committed and simply aren't working from a framework where they can realistically achieve these things, then E aí, tipo, mas isso é perigoso também porque tem pessoas que não estão comprometidas com aquilo que elas querem e aí acabam, né, falhando. descends into delusion. And Que aí, nesse caso, são os delirantes, que colocam aquele objetivo cabuloso, mas não tá comprometido para poder fazer isso, e aí você se torna um delirante. that direction goes towards madness. You can't have that. E aí, dessa forma, ele vai num caminho da loucura, entende? So there has to be some kind of reality check here where you have to be physically and mentally capable to some degree of moving towards these goals. Então ele falou assim, cara, você tem um objetivo, você tem que estar mentalmente e fisicamente pronto, preparado para poder fazer isso, entende? Can't just, a random blue belt can't make audacious goals like that. It's just Ele disse que não pode, tipo, um faixa azul qualquer ter um objetivo desse. ludicrous. But with that in mind, if you're committed and there's a sense in which this is a definite possibility, set your goals high. Então ele falou que se você estiver hábil para isso, se você tem esses objetivos grandes, se você estiver comprometido com isso, então você tem que colocar ele em outro patamar e fazer acontecer. Okay, make big demands. Yes, there'll be times of frustration. There'll be more failure in your lives than otherwise, but even your failures will be something great, something memorable. Ele falou, mesmo as suas falhas vão fazer coisas memoráveis, como tipo, do Meregali, era vencer os dois absolutos, do ADCC e do Mundial de Kimono. Ele conseguiu o Mundial de Kimono e pegou prata no absoluto. Seria uma falha, de certa forma, porque ele não conseguiu o ouro, mas o que ele fez, pegando prata, foi algo memorável. Então, mesmo nas suas falhas, você consegue algo memorável. See, but in the near term, you would be hard pressed to find any data that justifies that goal. Because in his case, he probably wasn't very good at no-gi even in the training room. So it's like, where do you look for even inklings of hope? Aí ele falou, tipo, o que o Danaher viu tipo, a esperança de poder ajudar, porque ele não era um dos melhores sem kimono, apesar dele ser muito bom de kimono, né? Teve as suas dificuldades, assim. Então, o que o Danaher fez, né? Pra ajudar nessa esperança aí. We saw an incremental progress with each successive competition that he was in. Aí ele falou que eles fizeram, tipo, progresso em cada sucesso de competições que ele teve fazendo. Então, eles, tipo, porque, deixa eu explicar melhor isso aqui, ó. O que acontece? O que eles fazem? Tem um objetivo, vamos supor, o Meregali era ruim de wrestling, não tinha contato com o wrestling. Então, eles vão começar a trabalhar agora o wrestling. Então, a gente faz um sistema para trabalhar o wrestling. E aí, eles colocam em competições que não são... Pode ser competição, tipo, de esquina. Nem competição que vai até atrapalhar o cartel dele. Uma competição amadora. Mas só para eles avaliarem essas habilidades dele em cima. Que aí ele vai ver, foi bom isso aqui, mas isso aqui já foi ruim, hein? Isso aqui a gente tem que trabalhar mais. Então ele faz nas competições que eles estão vendo como é que tá o jogo, porque na academia é diferente, né? Uma coisa é competição, outra coisa é academia. E aí isso foi um dos segredos do Bodori, porque o Bodori, cara, ele vivia perdendo para o Hulk. E aí foi em várias competições, a gente via muito, a gente comentou de vários vídeos aqui, ele via perdendo até ele ter a vitória sobre o Hulk no ADCC, e agora a gente teve no Rusnamboa de novo. Então, assim, essas competições são exatamente para ver o progresso em cada área. His first competition, he looked good, but Ele falou que, tipo, na primeira competição no Meregali, ele foi bem. not great. Second Mas não foi ótimo. competition, a little better. E aí, na segunda competição, foi um pouco melhor. Third competition, took on one of the legends of American grappling. Aí ele falou que a terceira competição foi contra uma lenda, né, foi o Lovato. Won decisively. So there was a sense in which it was becoming more realistic with E aí, isso foi tornando mais real, porque ele venceu o Lovato, entendeu? Já foi um grande desafio. each outing. E aí esse foi o pedacinho, né? Foi o corte que o Lex Fridman postou. E a gente traduziu aqui, aí ele fala de mais coisas, mas a gente pode trazer outro vídeo que já tá em 20 minutos. Então ele tava explicando como é que foi esse método. Como eu falei pra vocês, eles vão colocando em competições e vão avaliando isso. E aí essa do Lovato tornaram as coisas mais reais, que foi no Rusnamboa, né? Que ele venceu o Lovato. Que ele quedou o Lovato, né? Foi fazendo as coisas assim.
Então eu quis trazer isso aqui porque foi a forma que o Meregali juntou ao Danaher e esse é o objetivo dele, que era algo quase impossível e ele tornou impossível, né, com alguma falha, uma falha que nem pode se chamar de falha, mas pegar a prata realmente foi algo incrível. O Meregali, tipo, mostra que quando você tem um objetivo, quando você se entrega e se compromete, você consegue, né? E aí foi isso mais ou menos que o Danaher falou aqui. Eu quis trazer isso pra você e me fala aqui o que você achou. Um beijo, aqui tem vídeos todos os dias, se inscreva pra você não perder todos os vídeos, hein?